quem era Paulo? O que Paulo se transformou? Paulo era um homem sábio. Paulo não era um eu. Está entendendo? Paulo era um homem sábio. Paulo estudou na escola de Gamaliel, uma das melhores escolas da época. Paulo era um homem sábio que defendia a unhas e dentes a tradição judaica. Por isso ele perseguia os cristãos. Porque para eles, os cristãos eram uma ameaça para a religião judaica. Por isso então Paulo perseguia e mandava matar. Paulo aqui ele pede uma carta de permissão para ir atrás em Damasco e prender os cristãos, e não era somente prender, era matar, porque prender para ele não era o suficiente. Nós vemos Estevão, por exemplo, que morreu aos pés do jovem Paulo. Mas quando Deus tem sede de uma alma, e não é algo exclusivo, é de todos nós, como eu falei, mas de modo exclusivo aqui Paulo, quando Deus tem sede, tem um propósito na vida de uma pessoa, Deus cerca os caminhos. Sabe por que você está aqui hoje? Porque Deus cercou o seu caminho de prosperidade. Deus cercou o teu caminho e te trouxe para cá. Paulo está a caminho de Damasco, na sua comitiva de busca e apreensão dos cristãos. Vamos prender todos, se possível matar, vamos eliminar, isso é uma ameaça para nós. Paulo, no meio do caminho, é cercado pelo Senhor Jesus. Uma luz então resplandecente faz com que ele caia por terra, seja no cavalo ou não. E ali então começa a transformação. Paulo, que era água de purificação, começa a se tornar vinho, e dos melhores vinhos. E nós sabemos a história daquilo que é Paulo, e para a nossa igreja, um dos pilares da nossa igreja, da nossa doutrina, da nossa fé católica. Paulo então cai por terra e se submete. Veja que o Senhor fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? E Paulo disse, no versículo 5: quem és tu, Senhor? Paulo sabia que ali não era algo normal, era algo sobrenatural que estava acontecendo na vida dele. Era algo sobrenatural que estava acontecendo na vida dele, uma transformação. E veja que Paulo ainda vai falar mais para baixo: que queres que eu faça? E o Senhor fala para ele: que queres que eu faça? O Senhor fala para ele: levanta-te e entra na cidade. E depois nós sabemos do contexto que Ananias vai lá e ora por ele, e as escamas caem, e Paulo ainda fica se preparando para aquilo que Deus tinha para ele. Veja, Paulo, de perseguidor, se torna um dos perseguidos. Está entendendo? Daquele que perseguia, daquele que era água de purificação, se torna vinho, e um dos melhores vinhos, que contribuiu. Se hoje nós professamos a fé católica, se hoje nós professamos a doutrina cristã, é por conta de Paulo mesmo. Porque Paulo se deixou ser transformado, Paulo se deixou ser alcançado. Na estrada de Damasco, Paulo foi alcançado pelo Senhor Jesus. Amém? Anda um pouquinho na sua Bíblia, Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Todos amém? Lucas capítulo 8. Todos amém ou não? Sim ou não? Vou estar esperto. Lucas capítulo 8, versículo de 1 a 3. Depois disso, Jesus andava pelas cidades e aldeias anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, como também algumas mulheres que tinham sido livradas do espírito maligno e curadas de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que o assistiram em suas posses. Palavra da salvação.
Segunda personagem, Maria Madalena. Uma personagem muito significativa da nossa vida, daquilo que Deus tem inspirado em vivermos. Maria Madalena, alguns vão dizer que ela era a prostituta, né? Isso porque houve essa interpretação que na verdade não tem nada comprovado. O que nós temos de Maria Madalena como vida antiga é que ela vivia no pecado, claro, e esses 7 demônios eram uma totalidade. Veja, Maria Madalena era totalmente mergulhada no pecado e conduzida por Deus. Quando Maria Madalena então se encontra com o Senhor, e aí eu volto de novo e falo do The Chosen. The Chosen, no episódio de Maria Madalena, eu chorei. Eu sou meio chorão. Eu falei com minha esposa hoje eu estou meio sensível, facinho eu choro. No episódio de The Chosen, quando Maria Madalena entra naquela taberna, naquele local, o espírito maligno já estava agindo nela, e ela se depara com Jesus, e Jesus então fala o nome de Maria. Veja, pronuncia o nome de Maria, não mais o nome que os outros chamavam. Ela então tem um encontro com o Senhor e ela é liberta dos espíritos malignos. Maria Madalena vivia no pecado, numa vida errada, longe de Deus, machucada, ferida pelas suas experiências. Mas a partir da hora que ela se encontra com o Senhor e é alcançada pelo Senhor e vive esse processo de transformação, Maria de Magdala, a mulher que vivia na vida errada, totalmente tomada pelo espírito maligno, e ela se encontra com o Senhor, ela tem sua vida transformada e ela se torna a discípula que mais amava o Senhor, a discípula que era apaixonada pelo Senhor. Anda um pouquinho na sua Bíblia. Se você gosta de mexer na Bíblia, hoje é dia. João capítulo 20. Veja naquilo que Maria Madalena se tornou. Versículo 11. Enquanto você vai achando, a gente não perdendo tempo. Entretanto, Maria se conservava do lado de fora, perto do sepulcro, e chorava. Chorando-se, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro. Viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo do Senhor, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Ditas essas palavras, voltaram-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem procuras? Respondeu ela, supondo ela que fosse o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tirasse, disse-me onde o pusesse, e eu irei buscar. Visto o coração apaixonado de Maria, ela não media consequências, ela ia buscar o Senhor, onde estivesse o corpo do Senhor. Versículo 16: disse-lhe Jesus: Maria. Maria. Voltando-se, ela exclamou em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Quando Jesus pronuncia o nome de alguém, assim como vai dizer para nós em Jeremias: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei ser seduzido. Maria foi alcançada pelo Senhor. A discípula que era apaixonada, porque ela soube, ela sabia o que o Senhor tinha feito na vida dela, da onde o Senhor tinha tirado e aonde o Senhor a colocou. Está entendendo? O que ela era antes de Jesus e o que se tornou depois de Jesus. É o antes e o depois. Paulo antes e depois, Maria Madalena antes e depois, você antes e depois. A minha vida antes e depois. A nossa história antes e depois de Jesus. Maria Madalena antes e depois se tornou a discípula mais amada. E conta essa tradição católica que depois que Jesus morreu, Maria Madalena foi para outros lugares longe, e
E lá ela anunciou o Evangelho, e evangelizou a todos, né? E se tornou uma figura importante na vida daquele povo que morava naquela região. Irmãos, é por isso que eu te falei, que Deus quer fazer conosco, não é para nós, é para os outros. Que Deus quer fazer conosco não é para te elevar um grau, mas é para te enviar aqueles que precisam ser alcançados pelo Senhor. Eu comecei a participar de grupo de oração no ano de 1986. Meus pais iam para o grupo de oração e me levavam junto. Mas eu ia. Eu era levado. Meu pai, no ano de 88, ele decidiu sair da igreja católica, abandonar a fé católica, foi para uma outra denominação e me levou junto. Eu fui junto. Quase um ano participando com eles. Nessa época eu tinha 14 anos mais ou menos. Até que no ano de 1989, se não me engano, acho que o segundo rebanhão de Pinda, os rebanhões em Pinda começaram, se não me engano, em 88, em 89, né, a pedido da minha mãe, que não concordava de eu estar indo para aquela denominação que meu pai estava frequentando, que até hoje ele frequenta, ela pediu que alguém me convidasse para que eu fosse, né? E eu fui. E lá eu fui batizado no Espírito, eu fui curado de uma enfermidade que eu tinha desde muito pequeno. E ali Deus fez uma obra de transformação na minha vida. E eu comecei a caminhar no coração, fiz experiência de oração, né, e coisa e tal, os retiros, e participava de um grupo de oração lá em Moreira César, que morava na época lá. Acontecia todos os sábados, o grupo de oração de Renascer. Tinha um povo muito bom. Cezinha, Mica, a Tânia, que hoje mora no litoral, se não me engano. Tinha um povo muito bom. Todo sábado nós nos reunimos, tudo jovem, e lá a gente rezava e fazia nossas experiências. Mas chega o período da sua adolescência, né? Por isso que nós, irmãos, eu tenho filha pequena, 13 anos, 8 anos, nós precisamos levar mesmo para a igreja, ensinar, porque hoje o mundo engole, hoje o mundo traga, está vendo? Hoje o mundo traga, o mundo engole, com tudo aquilo que tem acontecido. E olha que na época não tinha nem internet, né? E hoje em dia tem essa facilidade de internet, que é bom e ao mesmo tempo é ruim. E quando chega então uma certa idade, por volta de 94, mais ou menos, eu começo a me afastar. A Bíblia vai dizer para nós que más companhias corrompem bons costumes. Guarde isso. Más companhias corrompem bons costumes. E eu começo então a me afastar. Eu comecei a trabalhar num serviço, numa estamparia. E eu comecei a ficar, às vezes, ter que trabalhar no sábado, um pouco mais tarde. E já não ia mais no grupo de oração. Já não ia mais no grupo de oração. Já não era mais assíduo na missa. E eu comecei a me afastar. Até que me afastei de total. Comecei a beber. Comecei a ouvir rock pesado. E eu comecei a me afastar de total. E eu ia muitas vezes para São Paulo, sem meus pais saberem, em show de rock, né? E voltava no outro dia. Teve uma vez que eu lembro que eu fui num show de rock lá em São Paulo, na região de Santana, e eu voltei muito tarde de São Paulo para cá, e eu perdi o ônibus para Pinda, e eu dormi, sabe aquela praça no Horto, atrás da praça, atrás da rodoviária velha, aqui em Taubaté, sabe? Então, eu dormi na praça. 5 horas eu peguei o ônibus, que era o primeiro, para Pinda, fui para casa, tomei banho e fui trabalhar. Isso já é vida. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, como Ele tem sede em nos alcançar, Deus tem sede em nos transformar, Deus não se vence por generosidade. Deus começou a cercar o meu caminho.
Até que em 97, eu fui fazer um serviço em Mauá, e eu fui meio brigado com a minha mãe. Fui meio brigado com a minha mãe e fiquei lá 15 dias. E a saudade apertou e Deus começou a trabalhar nisso aí. Voltei, porque minha mãe ficou sabendo que, na época era Kombi, né? A Kombi tinha acontecido um acidente com uma Kombi lá em Moreira César, e ela achou que a Kombi era a Kombi que eu estava, ficou desesperada, não sei como que ela conseguiu o telefone de uma casa lá em Mauá, olha, e fez contato comigo, e eu voltei, e Deus começou a transformar. Nesse meio tempo, minha mãe estava participando, e até hoje também, da Igreja Batista, olha só, e foi um ganho de Deus. Eu falei assim: por que você não veio participar conosco? Como eu estava vulnerável àquilo que era, aquilo foi o anzol. Veja, foi o anzol de Deus na minha vida. E eu comecei a participar. Fiquei alguns meses, até que chegou o rebanho em 98. E eu falei assim: eu vou no rebanho. E ali Deus me alcançou. Por que eu disse isso para vocês? Nem sempre eu conto o meu testemunho de uma forma breve da minha vida, daquilo que Deus fez na minha vida. Mas eu quero dizer para você, assim como na vida de Paulo, assim como na vida de Maria Madalena, assim como na minha vida, Deus quer na sua vida te alcançar. Se você acha que onde você está já está bom, Deus tem muito mais a fazer na sua vida. Se você acha que o que Deus fez é o suficiente, sabe de nada, inocente. Deus tem muito mais a fazer na sua vida. Irmãos, o processo de transformação só vai terminar na nossa vida quando nós dermos o último suspiro e morrermos. Enquanto isso, nós somos os leprosos que estamos caminhando, estamos sendo curados, estamos sendo transformados, estamos sendo alcançados por Deus, e todos os dias Deus quer nos alcançar. Irmãos, todos os dias Deus quer nos alcançar. Entenda, o vinho guardado ele se torna melhor. As pessoas falam que os vinhos melhores são aqueles que são armazenados num barril de carvalho por muito tempo, muitos anos, e ele se torna melhor. A água parada ela apodrece. Irmãos, Deus quer transformar a sua vida na água para o vinho, e o melhor vinho para a salvação das pessoas lá fora. É isso, para a salvação daqueles da sua casa. Irmãos, Deus quer te alcançar para que outros sejam alcançados por Deus na sua casa, na sua rua, aonde Deus te plantou. Vocês estão me entendendo? Água parada apodrece, vinho guardado, curtido, se torna melhor para quem vive. Deus quer te alcançar, Deus quer te transformar, porque Deus tem sede em nos transformar. Deus tem sede em nos amar. Deus tem sede em nos amar. De repente você que veio para cá hoje tem carência de ser amado, porque você não foi amado quando era menor, quando era criança. Deus tem sede em te amar. Deus tem sede de te alcançar e te amar na plenitude. Deus tem sede em te fazer pleno na sua presença, do seu amor, do seu Espírito. Por isso eu digo, o que você experimentou até o dia de hoje é só o começo. O que você experimentou de Deus até os dias de hoje é só um pouco daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Paulo, Maria Madalena, Francisco de Assis, eu, você. O Senhor vai falar para nós: levanta-te, porque temos um longo caminho a
Deus tem sede em nos alcançar e nos transformar por inteiro, em tudo. Em tudo. Quando eu falei no começo sobre o seu temperamento, Deus não vai mudar o seu temperamento. Deus vai te transformar. Uma vez eu ouvi o Padre Léo falando que nós precisamos canalizar aquilo que é em nós. O Pedrão, por exemplo, é aquela história. Escreveu no leão e cabo a orelha. Temperamento forte, firme, pedra. Era aquilo e ponto, acabou. Até porque, quando Jesus ressuscita, no versículo capítulo 21 do Evangelho de São João, quando Pedro fala, vou pescar, os outros falam, vou junto. Está entendendo? Vou junto. Vou pescar. Os outros falam, vou junto, Pedro. Onde você for, eu vou. Você é o nosso líder. Quando Pedro é alcançado por Deus, o Senhor canaliza aquilo que há de melhor nele. Esse temperamento forte, firme, decisivo, é ou não é? Para aquilo que Deus tinha como propósito na vida dele lá na frente. Nós olhamos, irmãos, aqui. Nós olhamos aqui. Nós olhamos agora. Deus olha lá na frente. Deus olha lá na frente. Nós olhamos aqui, nesse momento. Nós não temos essa visão ampla. Deus olha lá na frente. O que nós nos tornaremos quando Ele nos alcançar? Quando nós permitimos que Ele nos alcance. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei ser seduzido. Foi uma luta desigual. Irmão, é besteira lutar com Deus, resistir ao alcance de Deus, resistir a essa transformação, essa obra transformadora, regada pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia, porque nós, se existe dois lados, o que vence, o que perde somos nós. Nós precisamos nos deixar ser vencidos por Deus, para que Deus faça aquilo que Ele sempre sonhou na nossa vida. Eu falo que o que Deus fez na minha vida até o dia de hoje ainda é muito pouco. É claro que existe uma ansiedade dentro do meu coração. Quando eu morava em São José dos Campos, eu fui atropelado por um caminhão basculante. Veja, eu tinha 4 anos de idade. Veja se Deus não tem um propósito na vida do ser humano. Eu estudava numa escola infantil lá em São José, no Santana, Planete, e até hoje eu tenho trauma de nadar, tenho medo de nadar, porque quase que eu fui afogado. Eu lembro que liberaram a piscina para os alunos, e os pais podiam entrar também, porque era tudo criança pequena. Só lembro de uma coisa, tudo azul, depois não lembro mais nada. Eu fui para um encontro de formação na cidade de Machado, há uns meses atrás. Gente, não era para eu estar aqui agora, de verdade. Wilson, não era para eu estar aqui agora. Numa curva, estava eu e o Gilson, do Pleroma. Numa curva, nós tiramos daqui, veio um caminhão de encontro com a gente. Gente, de encontro. O Gilson só fez isso aqui, ó. Jogou e desviou, e o caminhão foi endireitando na curva. Assim. Não era para eu estar aqui. Aí eu falo, Deus tem ou não tem um propósito na nossa vida? Não se resista àquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Não queira ser água de purificação para o resto da sua vida. Deseje ser vinho, e o melhor vinho. Veja, o vinho, o melhor, eles não bebem de gole, eles vão degustando. Que Deus quer fazer em nós, para que os outros degustem o que Deus fez em nós e sejam saciados na vida deles. Repita comigo: o Senhor tem sede em me alcançar e me transformar. E transformar da água para o vinho.
Deus tem sede de mim. Deus tem sede de mim. Eu me rendo. A sua ação, ao seu amor e a sua bondade.